do ponto de vista da formação do Brasil, nós temos uma frágil hierarquia da nobreza ibérica. O que significa isso? Significa que, do ponto de vista da análise do Sérgio Buarque de Holanda, o Brasil não foi necessariamente colonizado por portugueses. O Brasil foi colonizado por uma realidade ibérica, ou seja, portugueses e espanhóis. Assim, de certa maneira, a América Latina e o Brasil não foi diferente. Traços dessa colonização, não é? Ou problema. Veja bem que Portugal e Espanha, nesse período, né, nesse processo, ou naquele contexto, né, eles não tinham uma cultura nobre, né? Então, o que isso trouxe como consequência? Enfim, eles nunca construíram uma nobreza hierárquica. Aqui se construiu, no caso, uma colônia de privilégios, dos privilégios, certo? Enfim, dos privilégios. Baseado em aquisição pela força, pela tradição, né? Por exemplo, a própria questão da escravatura no Brasil não é a questão de demanda, de necessidade de mão de obra, que, embora fosse essa justificativa, teria uma outra via de crítica, né, teórica. Mas a própria questão um pouco mais à frente a gente vai ver isso, da escravidão negra no Brasil, ela se fez por conta de tradição, de costume, da cultura brasileira de ter escravos. Então, quer dizer, você fala, caraca, putz, isso vai explicando algumas coisas de por que demorou a abolição e etc. e tal. Então, nada por condição de sangue. Quer dizer, aqui no Brasil não houve nunca uma revolução, tipo aos moldes francesa, inglesa. Aqui o processo é diferente, tá? O processo um pouco diferente. Aí vai aparecer, decorrente desse pensamento, algumas teses, né? E essas teses, ela parte da premissa que, né? Por exemplo, do ponto de vista da educação, a educação brasileira, até lá a reforma de Pombal, quando o Marquês de Pombal resolveu expulsar os jesuítas do Brasil, por conta das tretas internas que ocorreram no final do século XVIII, né? Então, a perspectiva e a concepção de educação dos jesuítas, elas foram dominantes até esse período. Agora, essa educação, ela tinha uma característica muito comum, especial. Quais são essas características, né? É a característica que tem como base o cristianismo. Ela trouxe uma educação baseada não em conhecimento técnico e científico, mas uma educação voltada para a submissão, né? para a obediência, no sentido assim da conversão, da catequese, ok? Então essa é a perspectiva que eles trouxeram, né? De respeito à hierarquia, né? Então quer dizer, quando se fez um ensaio de educação, se fez por essa perspectiva, né? Da obediência e da submissão das pessoas que estavam, de certa maneira, confiadas, né? Aos jesuítas nesse período do Brasil colônia. E no caso aqui, qual que é o principal enfoque? Obediência e disciplina, ok? Então vai criar o quê? Isso daqui vai criar um tipo ideal de brasileiro. E aqui na sequência vem algumas características, né? Essa questão de tipo ideal é uma teoria weberiana, tá? do tipo ideal da formação. Então, dentro das teses, vamos lá então. Chegou um anônimo. Por que as pessoas têm tanto preconceito com Olavo de Carvalho? Olha, não sei. Não sei. Por que as pessoas têm tanto preconceito com Olavo de Carvalho? Eu poderia deixar essa para responder ao final, mas eu vou tentar responder de uma forma muito simplista e rápida. É porque assim, o Olavo de Carvalho ele se lança dentro de um campo de filosofia que sem vínculo com a academia, só que ele, por formação, ele é astrólogo, né? Então ele é astrólogo por formação. Reconheço que é um cara que tem uma certa inteligência, mas é um cara que desenvolve mais a questão da falácia, da retórica, e não é um cara que apresenta assim conteúdo, né?
com profundidade dentro da filosofia. Então, no meu entendimento, do que eu já li, e boa parte assim do próprio núcleo da filosofia nem dá pelota mesmo, assim, porque embora o cara apresente algumas leituras, ele não tem assim o know-how, o reconhecimento, um título acadêmico, tipo assim, ó, o cara enfrentou aqui doutores, mestres, passou, ele trilhou, teve a humildade de galgar aqui, entende? Teve a humildade de galgar aqui e, enfim, então eu penso que tem todas essas questões que envolvem um pouco do preconceito. E aí ele se lança também em alguns campos muito complicados, né, dentro do conservadorismo, etc. e tal. Então eu penso que ele é uma caricatura diferente, né, diferente. Não sei se eu te ajudo, mas a princípio é isso, né. Primeiro, ele é astrólogo, né, ele nunca frequentou de fato um curso de filosofia, ele é um leitor comum, autodidata, como qualquer pessoa pode se tornar, né. Do que ele apresenta como filosofia não tem necessariamente um compromisso ético, né, da atuação e daí por diante. Ok? Enfim, qualquer coisa você retorna lá para mim lá. Eu não sei o nome do anônimo, mas vamos adiante. Então, no caso da disciplina e obediência em relação aos jesuítas, por exemplo, não é disciplina do ponto de vista racional aqui que... né, dos ascéticos, no sentido de dizer, a gente vai, né, agora a gente vai abrir mão de certos prazeres para a gente progredir, para a gente conquistar alguma coisa a mais, etc. e tal. Não é nesse sentido quando se fala aqui da formação da disciplina da obediência, que estava por trás da perspectiva da educação jesuítica no Brasil, né, desse período, mas apenas submissão às autoridades. Isso gera, segundo o autor, um paradoxo, né? Mas por que gera um paradoxo? Porque ele vai apontar que o Brasil não foi colonizado a partir de uma colonização racional e técnica. Como assim, professor? Ora, por exemplo, nos Estados Unidos, a colonização se fez a partir de uma perspectiva racional e técnica. Por exemplo, não estou dizendo que lá é o ó do Borogodó, não é isso que, não é uma questão ideológica que está posta aqui, é uma questão de análise. Ele vai falar que a nossa colonização foi um binômio. O que é esse binômio, professor? É tipo assim, a colonização ela se fez entre o trabalhador e o aventureiro, né? Então tinha, assim, grupos interessados em fazer o quê? Exercer atividade física, tinha projeto de vida, ele queria, tipo, conquistar alguma coisa a mais, se manter em um certo espaço, ou seja, progredir dentro dessa dinâmica da colonização, né? Desenvolver-se, ok? Mas ao mesmo tempo que tinha esses que tinham essa perspectiva, existiam os aventureiros, tipo os com nada, né? Tipo assim, os caras estavam ali por aventureiro, gente. Os caras não tinham compromisso com as coisas, né? Então ele vai dizer que aqui é a raiz para a concepção, a noção de que todo o que construímos de projeto é meio de improviso, ou, né, tipo aquele lance lá de dizer que o brasileiro faz as coisas coxas. Que tipo, tem uma fama, um dizer popular, o brasileiro só faz as coisas às coxas, porque for colonizado por portugueses, então eles não têm compromisso com atividades que eles assumem. Quer dizer, é daí que vem, é aí que está a raiz dessa espécie de preconceito, né, enfim, desse lado porque assim como existiam quem tinha interesse, existiam os que eram os aventureiros, de certa maneira não tinha realmente um compromisso, mas não quer dizer que era o conjunto das pessoas, né? Ou seja, temos um trabalho técnico, mas também o aventureiro que era inconsequente das suas ações, né? Aí entra o terceiro passo, que é a terceira tese, referente à cultura da cana, que quando ele fala de cultura da cana, o Sérgio Buarque de Holanda, eu vou repetindo aqui o nome dele para vocês exercitarem também. O Sérgio Buarque de Holanda, quando fala da cultura da cana, o que ele quer falar com essa questão da cultura da cana? Ele quer falar o seguinte, que não quer falar nada, o que ele quer falar? Esqueci. Tá, beleza. Ele vai romper com o economicismo. O que é esse economicismo, professor? Eu estou querendo fazer economia, você está querendo falar de economicismo?
Mas aqui na época, aquele apelo que tudo é economia, sabe? Ah, economia, né? É economia, e não sei da quanto, e a cana quebrou, é a economia. Então, quer dizer, ele vai romper com essa questão de economicismo comum nas análises sobre o Brasil. Por exemplo, lá no contexto da colonização, em que a cana-de-açúcar era a principal produção, né, que mantinha o Brasil numa competitividade do mercado externo, ele vai dizer que, em vez de falar de economia da cana-de-açúcar, retirando apenas o aspecto da economia, ele chama, então, cultura do açúcar. Então, quando ele fala cultura do açúcar, ele vai levar em consideração não só o aspecto econômico, mesmo porque, gente, por exemplo, até hoje em dia, a depender da análise, se você for ver, por exemplo, um comentarista de economia, ou até um economista falando, a maneira e a abordagem econômica, ela é segregatória. Ela exclui um monte de gente dentro dessa perspectiva, da análise, etc. e tal, ok? Então, o que o Sérgio Buarque de Holanda faz? Ele não fala mais nessa perspectiva tradicional, então ele chama da cultura da cana, né? E quando ele fala da cultura da cana, qual que é a consequência disso, né? O que envolve essa cultura da cana? Ele retoma lá o Weber. Por quê? Porque daí tem a ver com o interacionismo simbólico, né? Quer dizer, nessa cultura da cana está englobado todo um conjunto de situação, de ocorrências que envolve toda uma dinâmica de coisas, não só numa perspectiva do ganho, do dinheiro, etc. e tal, né? Então ele fala dos símbolos criados em torno da produção da cana-de-açúcar. No caso aqui, por exemplo, grandes proprietários, ou seja, a questão do latifúndio, que é uma realidade, inclusive, até hoje no Brasil, né? Ou seja, o latifúndio ele é consequência desse modo de colonização brasileiro que ocorreu, né? Enfim, que ele vai chamar lá atrás, ibérico, ok? Né? Ou seja, hoje ainda existem conflitos, existem um certo conflito entre questões constitucionais, entre questões que envolvem o latifúndio, entre questões que envolvem os sem nenhum tipo de posse, né, de terra, etc. e tal. Então, quer dizer, isso está latente ainda hoje, né? Ok? Então, quer dizer, o Brasil analisado numa perspectiva dos latifúndios ou dos grandes latifúndios, né? E que é presente e que permanece até hoje. Por que eu estou falando isso? Bom, não vou acrescentar isso que eu fujo do tema. Outra coisa, a questão do trabalho escravo. Ele fala que o trabalho escravo, né, nessa perspectiva agora da cultura da cana, né, que permite abranger toda essa dimensão, porque daí envolve o latifúndio, envolve a questão do trabalho escravo, que segundo ele não era por necessidade de mão de obra, mas por uma tradição, por um costume, por uma cultura brasileira, né, de que os senhores de engenho, né, tinham necessidade, que era necessidade, mas tinha a tradição de usar a mão de obra dos escravos para a produção do açúcar, né, para movimentar os engenhos, ok? E isso explica, inclusive, né, por ser tradição, por ser costume, por que a abolição foi tão lenta, tardia, toda cheia de problemas, que não se fez a justiça social com essas pessoas que ficaram escravizadas, e que, acho que vocês já viram em história também, quando se fez a abolição não foi também por intenção e por compaixão das pessoas, mas por estratégias políticas, né, enfim. Aí ficou por cima sempre tudo da boa. O mercado externo, produção ainda vinculada ao mercado externo, né? Quando se fala assim de produção ainda vinculada ao mercado externo, até trago aqui um exemplo. Por exemplo, hoje em dia, do ponto de vista da produção, ou seja, cana-de-açúcar, café, enfim, as fases que o Brasil já foi passando, né? E engraçado que todos eles chegou a um fim. Então, a comparação de hoje em relação à soja, ainda não temos, por exemplo, dentro do Brasil, um consumo da soja e dos derivados dela, ok? Mas o que significa isso? Significa que ainda é na perspectiva do mercado externo que gira a questão da produção, né? Conforme o Sérgio Buarque de Holanda, ele vai dizer que no período colonial, a cana-de-açúcar, ela vinculava o mercado externo e o que ficava, né, circulava no máximo em um frágil comércio ali dentro dos engenhos. Então não tinha mais não potencializava essa questão da distribuição e
para fomentar mais comércio, etc. e tal, ok? Do ponto de vista da economia. Então, é essa questão, quer dizer que tem traços, né, lá do processo de colonização que ela se mantém, só muda um pouco o tipo de produção.